Agora vamos aprender como é que a gente trabalha com a ferramenta Select, para que a gente possa criar modelos odontológicos a partir desse escaneamento aqui, né? Como é que eu faço para tratar essa imagem aqui? Então a ferramenta Select é essa ferramenta aqui, ó. Lembra que se seu objeto estiver escurinho, ele não está selecionado. Então você clica nele e você consegue habilitar. Com a ferramenta Select, eu consigo trabalhar no formato de pincéis. Eu tenho algumas coisas aqui que é importante eu entender. Primeira coisa, eu tenho como selecionar o objeto clicando nele. Então, veja, quando eu clico com o botão esquerdo em cima do objeto, eu consigo fazer uma seleção. Está selecionado? Que seleção é essa? Inclusive, se eu pressionar a tecla Delete, ele vai e deleta o meu, a parte que eu tinha selecionado. Só que não é isso que a gente quer, né? A gente vai desfazer esse processo aqui, dou um Ctrl Z e vou limpar essa seleção aqui. Não é essa seleção que eu quero. Vou explicar para vocês um pouco mais dessas seleções, porque eu tenho algumas formas de selecionar. Eu tenho a forma de pincel, que é como vocês viram agora. Eu clico no objeto. E eu tenho a forma de laço, que é quando eu clico no ambiente e arrasto. Se eu clicar, segurar o botão esquerdo do mouse, ele me dá uma opção de desenhar o meu laço. Então, eu tenho sempre que fechar o arco para ele selecionar. Então, observe que ele selecionou só essa área aqui. Se eu clicar aqui no espaço fora e arrastar com o botão esquerdo solto, ele me dá uma linha reta. Então, eu clico novamente e clico para fechar. Ele me deu aqui uma seleção. Observe que a seleção ele foi só nesse elemento aqui. O que eu estou querendo dizer? Opa, ó, isso aqui é que eu tenho que tomar cuidado. Ó. Quando eu estou trabalhando com objeto 3D, as seleções que eu faço, dependendo do que eu vou fazer, se eu vou esculpir ou se eu vou deletar, eu tenho que tomar cuidado para não acontecer isso aqui. Ele não está selecionando a parte de dentro da arcada. Tá? Vou limpar essa seleção aqui, continuar a explicação do botão. Eu tenho o Brush Mode. Lembra desse pincel aqui que eu falei para vocês? Eu tenho três formas. Eu tenho o Sphere Brush. O Sphere Brush é como se fosse um formato de esfera mesmo, né? Então, se eu clicar nela e clicar em cima do objeto, ele vai selecionar por fora e por dentro. Imagine uma bola de tênis sendo pressionada no seu corpo. Onde você passar essa bola, você vai sentir na sua pele, mas você vai sentir a pressão interna também, né? Então, é mais ou menos isso. A Sphere Disc Brush é uma modalidade que ela só faz a seleção superficial do objeto. Então, ela não vai afetar a parte interior do meu objeto. E o Unwrap Brush, ela é uma função que ela refina a malha do trabalho. Ela é um trabalho mais preciso, mais fino. E aqui eu consigo aumentar ou diminuir o tamanho do meu pincel, dependendo da precisão que eu quero. Vê aqui como está grandão, então eu consigo diminuir ele aqui, tá? Para poder fazer a seleção do meu objeto. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer um trabalho de seleção porque eu quero aparar essas arestas aqui que estão sobrando do meu escaneamento. E para isso, eu vou posicionar de uma forma que eu consiga visualizar bem a minha arcada e eu quero remover essas arestas aqui. Então, eu vou utilizar a opção laço. Ah, eu preciso marcar para lá? Não, ele é inteligente o suficiente. Se eu clicar aqui fora, ó, eu clicar aqui fora, arrasto para a esquerda, vou clicar bem aqui nesse trechinho, deixar ele mais retinho, seleção, e agora eu vou um pouco aqui para dentro. Veja que ele está me seguindo. Eu estou fazendo um arco aqui para poder ele fechar. E agora eu quero deletar essa parte aqui. Ele está selecionado, eu vou simplesmente pressionar Delete.
E veja que ele não afetou a parte de dentro. A parte de dentro vai ser outro tratamento aqui, tá? Que eu vou fazer. Então, agora eu vou clicar nessa outra área aqui, delete. Agora eu vou tirar essa outra área aqui, tirar essas rebarbas. Então, eu tô cada pausazinha no clique dessa que você está vendo, né, é um clique com o botão esquerdo que eu dou. Então, dei o primeiro clique, ele abriu aqui a seleção. Vim para cá, outro clique, outro clique, outro clique, fechei a minha seleção. Feito. Vamos ver se tem mais alguma coisa deformada aqui. Vou tirar essa rebarba final aqui. Mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Pronto. Ver se precisa de mais alguma coisa. Vou só ajustar isso aqui também, para ficar bem alinhado. E para esse trabalho aqui, para mim, tá suficiente. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou suavizar esta borda aqui. Para isso, eu preciso selecionar esta parte que está em azul aqui. Tá vendo? Como é que eu faço? Eu vou deixar aqui o tamanho do pincel em 20, vou aproximar um pouco mais, porque eu preciso clicar bem nessa linha azul. Ó. Veja que ele fez uma seleção aqui dessa linha azul e ele habilitou essas funções aqui. Essas funções aqui, agora, a primeira coisa que eu vou vir ainda é forma. Então, eu vou vir na parte de. Aliás, eu vou vir primeiro na parte de Modify, porque eu quero suavizar a parte de Modify. Eu vou utilizar duas opções. A primeira, Optimize Boundary. De novo, em Modify. E eu venho aqui, Smooth Boundary. E ele suavizou aqui a minha borda. Vou clicar em Accept. E agora, ainda com a minha borda selecionada, veja que ela já ficou um pouco mais suave aqui, não está mais aquele serrilhado. Eu vou clicar aqui nessa opção Deforme, Transforme. Veja que apareceu aqui agora, lembra do plano cartesiano? Ele apareceu aqui agora. Vou clicar aqui com o botão do centro do mouse, a bolinha, para arrastar um pouco a visualização. E eu vou clicar nesse triângulo vermelho aqui e vou puxar para baixo, que é para eu fazer uma base que vai ser alocada. Então, vou ver como é que ela está ficando com relação à minha base, a arcada. Nem está muito inclinada para um lado, nem para o outro, tá? Não se preocupe com esse formato aqui, que a gente vai tratar ele. Então, se você quiser deixar ela bem alongada, até aquela parte de trás ali, ó, encostar no grid, viu aqui, ó, essa parte aqui? Então, ela está encostada no grid aqui agora, porque ela vai ter uma função para mim de corte. O que é que isso aqui está representando? Isso aqui está representando uma base que é criada para impressão. Então, feito isso, eu vou clicar em Accept. Eu tenho agora uma base. Beleza?
Vou continuar aqui com o meu grid alinhado. Tá vendo que ele está só a linhazinha. Ah, mas eu tenho que colocar ele para cima? Não. Eu vou continuar aqui. O que eu vou fazer agora é clicar nessa ferramenta aqui, ó, Analytics. E nessa ferramenta Analytics, eu vou clicar em Inspector. A ferramenta Inspector, ele vai tratar a sua malha. Então, eu vou clicar aqui em Auto Repair. Esse tratamento ele vai inclusive fechar esse fundo aqui. Auto Repair All. Essa parte ela demora um pouquinho. Feito. O que foi que ela fez aqui agora? Se eu levantar, ó, ela fez um tratamento aqui. Tá ocada ainda, mas ela tá aqui, ó, minha base. E agora eu clico em Done, que é para ele fechar essa janela aqui. Vou posicionar aqui o meu grid ainda na horizontal, fininho, porque eu vou utilizar uma outra ferramenta agora, que é essa ferramenta aqui, Edit. Na ferramenta Edit, eu vou fazer um tratamento aqui nessa imagem para que as paredes elas fiquem com 2 milímetros, né, que é uma parede boa para poder fazer a impressão e ela não se desmanche fácil. Então, cliquei em Edit e eu vou selecionar só isso aqui, ó, Hollow. Então, só confirmo aqui, Offset Distance, 2 milímetros, tá ok, é isso mesmo que eu quero. Vou dar um Accept. E ainda nessa ferramenta Edit, eu quero deixar essa área aqui plana, tá? Veja que ela não está plana, ela está curva, né? Tem essas curvas aqui. Então, eu quero que ela fique no mesmo plano do grid aqui. Então, eu vou utilizar uma outra ferramenta, ainda aqui em Edit, que é a ferramenta Plan Coat. A ferramenta Plan Coat, ele vai cortar a sua imagem, tá? Observe que a parte de baixo aqui, eu estou movimentando a tela clicando com o botão direito do mouse, tá, galera? Estou movimentando o cenário. Observe que aqui, ó, eu estou com essa área aqui um pouco mais transparente, que essa é a área que vai ser cortada. Mas se de repente a área que você vai cortar é a de cima, basta você clicar nessa seta aqui, ó, azul, que ele modifica o plano. No nosso caso, o que eu quero cortar é a de baixo, vou clicar aqui. Se eu precisar alterar o plano de corte, a altura do corte, eu vou clicar aqui na movimentação do plano cartesiano, tá? Então, vou deixar aqui a arcada de frente para mim. Observe que eu tenho agora duas linhas. Essa aqui é a linha do grid e essa aqui é a linha do corte. Se eu quiser movimentar a linha do corte para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, ou rotacionar ela, tá? É aqui nesse objeto. Eu vou agora baixar, deixar ela baixa, mais ou menos na altura da mesa. E agora eu vou clicar em Accept. Pronto, já tirei a rebarba e a minha base está alcada. Veja. Então, essa é uma das funções, né, da ferramenta Select. Eu atrelei ela a um modelo odontológico a partir de um escaneamento para poder abstrair melhor e a gente ter uma prática interessante. Ok? Então, é isso. No próximo vídeo, nós vamos aprender como é que a gente utiliza a ferramenta Sculpt.